Vamos de entrevista ao vivo aqui no Agronotícias. Novos casos de doença associada à ingestão de pescados foram diagnosticados na Bahia. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado, são casos da doença de RAF, identificados em 3 pessoas associadas à ingestão de pescados no município de Camaçari. Evidências apontam que bactérias em peixes de água doce podem ter causado a síndrome. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Márcia São Pedro, que é diretora da Vigilância Epidemiológica da CESAB. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Na verdade, a gente falou aí, a gente citou 3 casos, mas as últimas notícias que eu vi já eram mais de 22 casos, né, diagnosticados dessa doença de RAF. Eu queria que você explicasse como é que está isso, né, se vocês têm já atualização, têm observado novos casos, e contasse também um pouquinho sobre o perigo dessa doença. Tá. A doença, o que aconteceu? A gente está tendo casos notificados com um quadro compatível com a doença de RAF, né? Aqui na Bahia, dezembro de 2016 e 2017, ocorreram casos notificados dessa doença e que era esse aspecto parecido com essa doença de RAF. Qual é a grande diferença que a gente precisa chamar a atenção? É que a doença de RAF, ela é transmitida, ela está relacionada a uma ingesta de peixe, mas de peixes de água doce. No momento, aqui na Bahia, o que nós temos são casos que foram notificados e começaram a surgir esses casos a partir de agosto, né? Então, surgiram casos em agosto, citaram que houve pacientes com esse quadro característico dessa doença de RAF, que é uma rabdomiólise, né, de etiologia inespecífica, que começa com uma rigidez abrupta na região cervical, no trapézio, tem uma dor torácica, uma dispneia, tem uma mialgia, uma dor difusa por todo o corpo, associada ainda à presença da urina na cor de café e com o CPK, que é uma enzima sérica que vai estar altamente elevado. O que nós temos hoje, que a gente tem observado, é que os pacientes que notificaram com essa mesma característica da doença de RAF são pacientes que fizeram o consumo de um determinado tipo de peixe, que não é um peixe de água salgada, de água doce, mas sim um peixe de água salgada. Aqui o que está acontecendo é no olho de boi. Então, nós estamos hoje dentro desse processo de investigação. Só no mês de novembro já são 20 casos notificados, certo? 21, desculpe, 21 casos notificados, e que desses casos eles têm essa característica da doença de RAF, e que a gente está investigando em 2 linhas. Primeiro, a gente está lembrando que pode ser um período cíclico, então, do mesmo período que aconteceu em 2016, 2017, ele agora volta a acontecer. 2018 e 2019, no estado, não houve notificação, o que não significa que não houve casos, a gente não pode confirmar isso, que a gente sabe é que não foram notificados, então isso pode estar relacionado com uma subnotificação. Então, é um evento que é cíclico, que a gente não tem ideia ainda da periodicidade que isso acontece, né? Agora a gente tem em torno de uma diferença de 4 anos, 2016, 2020, mas que a gente tem algo que está acontecendo e que está relacionado a um consumo de um peixe que é um peixe salgado. Anteriormente, não conseguiu, no ano de 2016, 2017, isolar essa toxina, porque a doença de RAF está relacionada à ingesta de peixes de água doce, que consome algas, e com isso elas têm um alto teor de toxina, e que isso levaria a esse comprometimento, né, do paciente. Mas hoje o que a gente tem é um peixe de água salgada, e que a gente também está investigando a presença de enterovírus, e que o enterovírus ele pode estar desde o preparo do alimento, como ele pode estar na embalagem, no manuseio, no acondicionamento. Então, o que tem sido feito? Os pacientes têm sido monitorados, tem se avaliado, fechado o caso, se tem esse quadro compatível, como é que está o CPK desse paciente, tem sido coletado amostra de soro para a gente poder pesquisar enterovírus nos pacientes, e com a amostra de peixe nós temos resgatado essa amostra. Então, os pacientes que ainda têm o alimento em casa, quando eles consomem, que aparece entre 24 horas após o consumo, esse alimento ele é apreendido, vai para o laboratório para fazer análise, e a gente vai toda uma cadeia, da onde comprou esse peixe, de que peixaria, quem foi o fornecedor, e a gente está pegando o peixe in natura
e fazendo também análise. Já foi encaminhado para o LACEN Bahia, onde a gente está analisando toda a parte de microbiologia alimentar, né, a parte da microbiologia alimentar, paralela a isso, fazendo a investigação de metais pesados, que pode existir ou não, e pesquisando também na linha do enterovírus. O que é importante a gente chamar a atenção é que o paciente, na presença desses sintomas, ele deve procurar uma unidade de saúde e ele tem que ser notificado. Notificado porque a gente vai fazer a busca desse caso. A doença de Rafo é muito relacionada também ao cluster familiar. Não é um caso isolado, mas pessoas que consumiram peixe que são da mesma família e que manifestaram a mesma doença. Algo que tem nos chamado a atenção é que as pessoas informam, normalmente quem foi hospitalizado tem informado que fizeram a ingesta da cabeça do peixe. Então, é algo que a gente também está analisando. Importante lembrar que o paciente ele precisa ser hidratado na presença dessa urina escura, né, desse quadro, dessa doença de Rafo. Ele precisa ser hidratado dentro de 48 a 72 horas, porque ela pode levar a um comprometimento renal e, consequentemente, ela pode levar ao óbito, né? E aí cabe lembrar que essa rabdomiólise ela tem uma quebra dessa fibra muscular e que aumenta a mioglobina, libera a mioglobina a nível do sangue, que com alto teor sobrecarrega o rim. Então, por isso que os pacientes, na hora do tratamento, não existe um tratamento específico, mas não se pode utilizar anti-inflamatórios não esteroides, porque vai potencializar, vai sobrecarregar o rim e esse paciente pode ter um prognóstico ruim. Entendi. Márcia, você acha que essa doença ela pode estar relacionada à contaminação marítima? Vocês levantaram essa hipótese? Não chegaram outros dados que pudessem levar, mas a gente tem feito uma investigação ampla, né, pensando em todos os fatores. Então, dentro de um processo de investigação epidemiológica, a gente precisa estar pegando todas as peças, todos os indícios que a gente tem, todos os sinais e montando esse quebra-cabeça, né? No momento, o que a gente tem é que nas 5 cidades que aconteceram, porque a gente já teve casos em Entre Rios, no município de Salvador, em Guanambi, em Camaçari e Dias d'Ávila. Todos esses nós chegamos, dentro desse trajeto, identificamos de onde esses peixes vieram. Teoricamente, eles vieram de um mesmo local. E é isso que a gente está nessa linha para tentar entender. Os primeiros resultados laboratoriais já está previsto para sair na próxima semana, e aí a gente vai tendo mais ou menos uma direção a mais, né, do que está podendo acontecer também. Entendi. Ô, Márcia, você deu aí uma série de alertas, né, e cuidados que a população precisa ter. Você, inclusive, falou que algumas pessoas que apresentaram esses sintomas da doença de Rafo, elas ingeriram a cabeça do peixe. Não é não é recomendável comer a cabeça. E também eu queria saber como é que vocês estão buscando orientar a população aí da Bahia de uma forma geral. Dos indícios que a gente tem, todos que fizeram ingesta do peixe e que foram internados, hospitalizados, eles referiram que comeram, né, ingeriram, fizeram uso da cabeça do peixe. Outros comeram peixe não só um dia, mas comeram 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Então, o que a gente está orientando fiquem atentos, né, cuidado nesse consumo desse tipo de peixe, que é o que a gente hoje tem de dado, de informação. Não teve nenhum outro peixe, nenhuma outra espécie relacionada agora em 2020. O que a gente tem é que todos os casos referiram a ingesta do peixe olho de boi. Por isso que a gente está indo nessa linha também de tentar investigar o que é que está acontecendo com essa espécie, com que tipo de peixe. E aí você me pergunta, pode ter uma contaminação a nível ambiental? Se fosse isso, acho que a gente teria também outros peixes envolvidos, outras espécies. E no momento a gente só tem o olho de boi. Então, o que a gente está orientando cuidado, né? Alerta, tem que ficar alerta na presença dessa doença, dos sinais e sintomas, na presença dessa urina escura, precisa ser encaminhada à unidade de saúde, precisa ser hidratado e precisa ser notificado para que a gente consiga mapear o mais rápido possível. E a orientação também fez uso do peixe e apresentou o sintoma, que o sintoma ele aparece dentro das primeiras 24 horas, então isso é algo importante, né? A pessoa não é porque comeu o peixe hoje, daqui a uma semana ou 3, não é isso. Então, ele tem que comer e apresentar logo de imediato. Então, são alguns sinais, alertas que a gente dá. Na presença, procura a unidade de saúde, notifique imediatamente, indica de onde é que comprou esse peixe, de onde esse peixe veio, para que a gente possa fazer, então, o recolhimento daquele peixe e
imediatamente encaminhar para a amostra para a gente fazer uma análise a nível laboratorial. Tá certo, porque sem a notificação fica muito complicado vocês fazerem todo esse rastreamento, né? Daí a importância das pessoas que apresentarem o sintoma e precisarem ir à unidade de saúde fazerem a notificação para que vocês consigam aí, enfim, entender o que está acontecendo, né? Eu queria te fazer só mais uma última pergunta, né? Você falou qual é a espécie do peixe, é o peixe olho de boi. Esse peixe, ele é pescado comumente aí pelos pescadores na orla marítima dessa região aí de Salvador? É isso que a gente está, nesse momento, tentando identificar. Da onde esse peixe vem? Que lote é esse? É um peixe que é daqui mesmo? Ele foi recolhido aqui, foi pescado aqui? Ou é um peixe que veio de outro local? Né? A gente sabe que é um peixe comum do litoral do Nordeste, mas a gente precisa entender de onde é que ele veio. Foi pescado aqui? Ou esse peixe ele veio de algum local específico, de um fornecedor? É isso que a gente está, nesse momento, mapeando e, posteriormente, é que a gente pode dar qualquer resposta mais fidedigna, porque a gente está dentro desse processo de investigação e de acompanhamento. Tá certo, então. Olha, Márcia, quero agradecer a sua participação aqui no Agronotícias, viu? O canal está aberto para quando vocês concluírem esse trabalho, se quiserem contar aqui para a gente essa novidade. Eu acho que é um assunto que interessa muitas pessoas, né? Principalmente porque a gente está pertinho do verão e a gente sabe que mesmo com esse momento de pandemia, as pessoas vão viajar, vão principalmente buscar praias aí lindas do Nordeste e acabam comendo esse peixinho na praia, que é uma delícia, né? É um programa maravilhoso, mas que tem que ter esse cuidado com a origem do peixe, porque ninguém quer ser infectado, precisar ir ao hospital, principalmente num momento tão delicado como esse que a gente está vivendo. Muito obrigada pela sua participação aqui e bom trabalho aí para vocês.